Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não sei se estão acompanhando, né, mas desde ontem, uma notícia aí ganhou grande repercussão nas mídias, nos jornais e também está repercutindo nas redes sociais, que são as denúncias que vieram a público realizadas por diversas mulheres contra o ministro de Direitos Humanos do governo federal, o professor Silvio Almeida, que é uma figura muito conhecida dentro do movimento negro, que tem um histórico de ativismo político e social, também tem uma produção intelectual que é bastante respeitada e elogiada. Eu, inclusive, li o livro dele, né, O Racismo Estrutural, e é uma obra que mostra assim, uma densidade em termos de conhecimento sobre a questão do racismo, que é algo que merece ser conhecido. Porém, né, o Silvio Almeida, então, ele acabou, né, sendo alvo, né, ele está sob suspeição a questão do comportamento dele na pasta de direitos humanos. Né? Então tem uma série de denúncias feitas, são denúncias que foram feitas de forma anônima por diversas mulheres, relatando situações onde elas passaram por constrangimentos em termos de assédio sexual em relação aos comportamentos do Silvio Almeida. Inclusive, a outra ministra que tem no governo Lula, que é a Aniele Franco, né, que é uma mulher negra, né, e o Silvio Almeida, um homem negro. Então nós temos essa situação. E isso me deixou bastante pensativo e tal, e eu resolvi fazer esse vídeo, porque isso me deu um insight para compartilhar aqui uma opinião com vocês sobre a questão do meio ateísta, né? Como é que essas coisas se conectam? Então, assim, as denúncias agora elas foram feitas, né, só para frisar isso, e começou já está em investigação por parte dos órgãos competentes para verificar se essas denúncias elas procedem. Então, assim, não estou aqui fazendo um julgamento do Silvio Almeida como culpado ou inocente, né? Então, eu vou acompanhar o desenrolar das investigações. Mas a notícia em si já é um fato bastante triste, porque, enfim, né, o Silvio Almeida ele é considerado uma referência dentro do campo da esquerda, principalmente na questão da luta da população negra no Brasil. Né? Mas vamos aqui supor que as denúncias elas realmente procedam. Então nós vamos ter aí um fato de que uma figura que tem todo um histórico de engajamento, tem todo um conhecimento e uma consciência sobre a questão do racismo na sociedade brasileira, né, da história do povo negro na sociedade brasileira, ele ao mesmo tempo tem essas práticas machistas, e que se caracterizaram essas práticas machistas também na questão do assédio sexual. Então vejam como alguém que ao mesmo tempo ele pode se mostrar bastante consciente em termos sociais, enfim, sobre a realidade, sobre determinados aspectos da realidade brasileira. Ao mesmo tempo essa pessoa ela pode ainda manter e preservar questões bastante problemáticas, e deletérias, como a questão do machismo, poder envolver misoginia, não sei, enfim, mas que tem raiz o quê? No patriarcado que permeia a sociedade brasileira. Né? Então, assim, se isso se confirmar, mostra como, né, o fato da pessoa ela conseguir desenvolver uma consciência sobre determinadas questões e se desconstruir em relação a determinadas questões não implica necessariamente que ela vai se desconstruir sobre todas as outras questões, né? E aí eu chego na questão do ateísmo. No momento, eu estou fazendo um estudo sobre mulheres ateias.
tá? Mas eu já, né, desde que eu comecei o meu trabalho com história do ateísmo e vim para a internet para falar sobre história do ateísmo, já conversei com diversas mulheres ateias e assim, é muito comum nos relatos das mulheres ateias com as quais eu tive contato, denúncias sobre questões de machismo e misoginia dentro do meio ateísta. Às vezes, né, esses comportamentos machistas e misóginos, eles são mais explícitos, às vezes eles são menos explícitos. Tá? E aí talvez tenha um perigo, né, quando ele é menos explícito, que muitas pessoas, né, que já estão, que enfim, nasceram e estão imersas dentro dentro de um modelo de sociedade patriarcal, acabam não pegando esses comportamentos, né, não se dão conta que esses comportamentos são machistas, né, e que acabam na prática inferiorizando a mulher, colocando a mulher numa posição subalterna. Então isso acontece muito, né? E assim, é uma questão que eu, por exemplo, né, levei tempo, né, para começar a perceber isso com um olhar mais apurado, porque eu também tive um passado, eu vim de uma família, enfim, tive uma criação que tinha características machistas, né? Então tinha toda aquela coisa assim, né? O papel do homem, o papel da mulher. E eu só comecei meu processo de desconstrução em relação a isso quando eu ingressei no curso de História. Né? E eu diria que essa é uma batalha constante e diária, porque, enfim, continuo vivendo dentro de uma sociedade que é muito machista, misógina, enfim. Então é aquele policiamento constante para a gente não cair em práticas desse teor. Mas o relato dessas mulheres, esses relatos, eles me ajudaram a perceber algo que é a não idealização do meio ateísta. Porque quando eu fui pesquisar sobre história do ateísmo, eu tinha uma visão que as pessoas ateias, né, por romperem com uma visão de mundo religiosa, elas rompiam não apenas com uma crença religiosa, mas aquilo ali era, digamos assim, um elemento importante dentro de um processo de desconstrução de outras verdades que são ensinadas como naturais. Só que na prática isso não acontece. Então a pessoa ela pode romper, se afastar de uma crença religiosa, de uma visão de mundo religiosa, que lhe foi ensinada como algo natural, mas ela não se desprende e não se desfaz de outras verdades que são ensinadas como coisas naturais. E o machismo, a misoginia, essa estrutura patriarcal, ela, por exemplo, pode ser uma dessas verdades que são ensinadas como naturais, que são então e assim se procede ao longo da vida, e a pessoa continua mantendo isso. Então, esse idealismo, né, essa idealização que eu tinha sobre o meio ateísta, isso foi se desfazendo a partir do momento que eu fui fazendo as pesquisas. E o que me ajudou a romper com esse idealismo foi também o fato desses relatos de mulheres ateias que foram me apresentando situações nas quais elas já tinham passado ou passado. Tá? Então isso é um fato também a ser registrado. Obviamente não estou aqui acusando que todos os homens ateus são machistas, misóginos, etc, etc, etc. Não é a questão de generalizar, mas é a questão de afirmar que isso está presente. E se pode ver nas redes sociais, em canais de YouTube, tá? Em intelectuais ateístas aí com produções que são reconhecidas e que são consideradas referências. Então isso ainda está presente e é algo que merece e deve ser discutido no meio ateísta. Então, bom pessoal, era isso, né? Deixa aí nos comentários aí o que vocês pensam sobre esse assunto.
e nos encontramos aí em breve em outro vídeo.